tinha 17 aninhos, eu consegui realizar 2 sonhos que aos 15 pareciam impossíveis. Eu consegui ser aprovada na Unesp e na Unifesp, que eram as universidades que eu mais queria ser aprovada. E eu consegui fazer isso ao mesmo tempo e sem deixar de lado a minha vida social naquela época. E isso deixou várias pessoas, tanto amigos, conhecidos, até mesmo alguns parentes, bem assim curiosos. Afinal, como eu tinha conseguido ser aprovada em 2 das maiores universidades do Brasil ao mesmo tempo e sem me matar de estudar. E é exatamente isso que eu vim contar pra você hoje. Oi, vestibulindo! Tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui nesse maravilhoso canal eu te ensino a conquistar a sua aprovação num vestibulinho ou num vestibular, assim como eu já conquistei também. E é por isso que eu sou conhecida como fada dos vestibulindos. E hoje eu vim contar detalhadamente e exatamente o que eu fiz para ser aprovada simultaneamente na Unesp e na Unifesp, que são respectivamente a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e a Universidade Federal de São Paulo. São 2 universidades muito conhecidas não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, porque elas são muito boas e são muito renomadas. E eu consegui ser aprovada nessas 2 universidades ao mesmo tempo, saindo do meu 3º ano do ensino médio, sem ter que me matar de estudar, sem ter que abrir mão de ver as séries que eu queria, de ler os livros que eu queria, de conversar com as minhas amigas e fazer coisas que eu gostava, como ir ao cinema pra assistir A Culpa é das Estrelas e chorar muito, que foi uma coisa que eu fiz também no meu ano de vestibular. Então eu consegui isso sem ter que abrir mão da minha vida mesmo, sabe? E eu consegui ser aprovada. Enquanto outras pessoas que eu conheço, que estudavam até mesmo na mesma escola que eu, que pareciam que se dedicavam ali exaustivamente só ao vestibular, não conquistaram a aprovação, até mesmo em cursos menos concorridos que o meu. E vale ressaltar que eu sou aquela pessoa que estudou o ensino fundamental inteiro numa escola que não era boa. Eu estudava numa escola pública que era considerada uma das piores da minha cidade, uma escola municipal. E no ensino médio eu fui a pessoa que no começo do 1º ano ali eu penei para conseguir alcançar as notas médias da escola. Então, qual foi a mágica, né? Qual foi o milagre? Vou contar para você o que aconteceu. E é o seguinte, a primeira coisa que eu fiz então foi determinar um plano A e um plano B. Essa é uma coisa que eu sempre falo e as pessoas ficam meio assim, mas por que ela fez isso? E é o seguinte, o que acontece é que o nosso cérebro é constantemente muito pressionado. Então, principalmente quando nós somos adolescentes, nessa fase do vestibular, a gente tende a pensar que se algo der errado, é o fim da vida. Mas quando você tem um plano A, que é aquilo que você mais quer, e um plano B, que é aquilo que você também quer muito, mas em segundo lugar, o seu cérebro fica menos pressionado. Porque ele sabe que se ele não alcançar aquele plano A, pode ser que ele alcance o plano B, e tá tudo bem, ele conseguiu alguma coisa. Então eu determinei um plano A, que era a minha aprovação na Unesp, e o plano B, que era a minha aprovação na Unifesp, ou conseguir alguma bolsa integral, que era ali o pré-requisito que eu tinha em alguma universidade particular da minha região. E eu consegui tanto a Unesp, quanto a Unifesp, quanto a particular também com bolsa integral. Então assim, né, ter um plano A e um plano B, primeiro que reduz a pressão que você sente e segundo que você ganha mais confiança, porque você sabe que você tem caminhos ali pra você trilhar. Só que não é simplesmente falar assim, meu plano A é passar na Unesp, meu plano B é fazer o Enem, conseguir uma boa pontuação pra entrar na Unifesp pelo SISU. É você realmente determinar o seu plano A e o seu plano B. Então eu tinha especificado quais eram as etapas dentro de cada um dos meus planos. Então no meu plano A, por exemplo, eu tinha que focar nos assuntos ali mais cobrados da Unesp. Eu ia dedicar muito mais atenção para a Unesp, que era meu plano A, do que para o Enem, que era o plano B, que me faria entrar na Unifesp pelo SISU. Então eu tinha especificado o que era que eu tinha que fazer no plano A, o que eu tinha que fazer no plano B, se tinha alguma coisa diferente ali, alguma técnica diferente que eu ia ter que usar para um ou para outro, ou então algum conteúdo divergente. Entendi os perfis também das provas que eu queria fazer, para que assim eu conseguisse seguir com o meu plano A e com o meu plano B. Por quê? Porque muitas pessoas, quando criam um plano A e um plano B aleatoriamente, elas não se dão bem em nenhum deles, porque elas precisam meio que dividir totalmente a energia delas. O que eu fiz foi deixar a minha energia pro meu plano A bem concentrada, e aí o que sobrava um tempinho eu dedicava pro plano B, porque eu sabia que aquela concentração máxima no meu plano A faria com que eu conseguisse também, de alguma forma, caminhar para cada vez mais perto do meu plano B, sabe?
sabe? Então, determinar esses dois planos e distribuir de jeito inteligente, sabe? E não de um jeito aleatório. A minha energia para essas provas foi uma coisa que fez muita diferença e me deu muito mais confiança no meu preparo pro vestibular. Ou melhor, para os vestibulares, né? Então, por isso é importante ter um plano A e um plano B. Tanto para tirar a carga do seu cérebro, quanto para ter mais confiança. E aí nos seus estudos você sempre se dedica mais para um desses planos, tá? E deixa meio que respingar, digamos assim, o teu esforço para aquele outro plano. Essa foi uma coisa, inclusive, que eu fiz desde novinha. Quando eu queria ir para uma escola boa no ensino médio, eu também tinha um plano A e um plano B. E foi a mesma coisa que eu fiz na época do vestibular, no ano de vestibular, para conseguir ser aprovada tanto na Unesp quanto na Unifesp, sem ter que me matar de estudar. Porque a pessoa que tem dois planos e não organiza isso, ou ela não alcança nenhum deles, porque ela acaba dividindo a energia que ela tem, ou ela surta de tanto estudar e ela só estuda, para de fazer coisas que são importantes também para a vida dela e para a saúde dela, o que é bem prejudicial. Agora, a segunda coisa que eu fiz foi que eu comecei a estudar com antecedência, mas ao contrário do que talvez você esteja pensando, eu não fui aquela pessoa que pegou a lista de assuntos da Unesp e desde o primeiro ano do ensino médio se debruçava sobre aquela lista de assuntos da Unesp ou do Enem. O que acontece é o seguinte: o conteúdo programático de um vestibular, ele significa basicamente o conteúdo que uma pessoa aprende durante aquela fase que o vestibular contempla, ou seja, durante o período escolar, durante o teu ensino médio, no caso da Unesp, do Enem e outras provas. Só que aquele conteúdo programático não é exatamente o que a prova vai cobrar de você, entende? Então não faz sentido você pegar todos os tópicos do conteúdo programático e ficar estudando desde o seu primeiro ano do ensino médio. Então no meu primeiro ano do ensino médio, no começo, eu confesso que eu estudava de um jeito muito errado. Então eu estudava do mesmo jeito que eu estudava na escola fraquinha que eu estudei no ensino fundamental. Aí depois eu vi que não dava certo. Daí tentei aumentar a quantidade de estudos e também não deu certo. E mais ou menos na metade do primeiro ano eu virei o jogo, porque eu aprendi a usar técnicas de estudos e aprendi a usar o próprio conteúdo da escola a meu favor. E essa é uma coisa que todo mundo pode fazer. Então o que acontecia? Em vez de me contentar em ver a aula na escola e aí em casa só fazer a lição de casa, que era o que eu fazia durante a maior parte do ensino fundamental, e eu achei mesmo que eu poderia fazer isso no ensino médio, o que eu fazia era o seguinte: eu comecei a estudar mesmo aquele conteúdo em casa. Porque eu entendi que na escola você não aprendeu o conteúdo. Você teve um primeiro contato, geralmente passivo, com aquele conteúdo, para que o teu cérebro crie algumas conexões. Só que aquelas conexões não são o bastante para que você tenha esse conteúdo ativamente no seu cérebro, para fazer aquelas conexões neurais que são importantes para que você consiga ter a tua aprovação. Porque são elas que vão permitir que você lembre aquela informação na hora da prova, consiga entender o contexto da prova e consiga responder as questões. Então o que eu fazia? Eu realmente estudava o conteúdo da escola em casa durante o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Eu não só pegava as questões que os professores tinham passado e praticava, sabe? Eu estudava mesmo, eu revia aquele conteúdo. E não, rever não significa passar a limpo. Significa você realmente sentar e estudar aquele conteúdo. E aí, assim, estudando um pouquinho a cada dia, eu ia realmente ganhando, me apropriando daquelas informações. E quando chegou o terceiro ano do ensino médio, aí sim eu conseguia fazer um estudo mais dedicado para a Unesp. Coisa que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse me dedicado durante os anos anteriores do ensino médio, sabe? Eu teria ficado muito sobrecarregada, saturada. Então foi naquele momento, no terceirão, que eu peguei ali os tópicos principais que a Unesp cobra e fui me dedicando a eles, entendendo ainda mais o perfil da prova da Unesp, pra saber o que eu tinha que fazer naquela prova pra conseguir ter o resultado que eu queria, e também entendendo como era o Enem, o que ele ia cobrar mais de mim ali, sabe? Pra conseguir desenvolver um bom aprendizado em relação a essas provas. E isso nos leva, inclusive, à terceira coisa que eu fiz, que foi uma das coisas mais contraintuitivas. E agora o moço do carro do ovo vai passar com a música gospel, mas vamos fingir que nada está acontecendo. Então, a terceira coisa que eu fiz foi não estudar todo o conteúdo programático. E eu fiz isso por dois motivos. O primeiro, como do meio do primeiro ano do ensino médio até o segundo ano do ensino médio, eu fui me dedicando a aprender de verdade. Em vez de simplesmente me contentar com a explicação da aula, eu acabei consolidando o meu aprendizado. E tem coisa do ensino médio que eu lembro até hoje por conta disso. Então, por esse motivo, eu nem precisava estudar alguns daqueles conteúdos, porque eu realmente já tinha feito um estudo ativo. Eu precisaria, no máximo, revisar aqueles conteúdos. E o segundo motivo foi que eu mapeei as provas que eu queria fazer. Então, eu analisei o que realmente era cobrado naquelas provas. E eu vi que de todo aquele conteúdo que estava na lista de assuntos, a maior parte nunca tinha aparecido em nenhuma edição da Unesp, em nenhuma edição do Enem. Então, por que raios eu ia estudar coisas que iam ocupar o meu tempo e que nunca
tinham sido cobradas e certamente nunca seriam cobradas na prova. Porque eu não só percebi que elas nunca tinham sido cobradas, como os outros tópicos apareciam praticamente todos os anos, com pequenas variações ali na forma de abordagem das questões, sabe? Então não faria sentido eu estudar todo aquele conteúdo programático, porque para começo de conversa eu teria que abrir mão da minha vida para conseguir dar conta de todo o conteúdo programático no terceiro ano do ensino médio, e também não faria sentido isso pelo simples fato de que aquele conteúdo todo não ia cair. Então, o que acontece? Algumas pessoas simplesmente escolhem, né, o que vão estudar quando falam de não seguir o conteúdo programático. Mas para, não é isso que você vai fazer. Você não vai escolher com base no teu gosto, com base no que você acha. Você vai analisar provas anteriores, que foi o que eu fiz, para que você consiga identificar quais são os assuntos que eu realmente tenho que estudar e como eu tenho que estudar esses assuntos, qual tipo de conhecimento eu preciso ter. Inclusive, já falei sobre o Unesp aqui, sobre o perfil da Unesp, e esse vídeo certamente vai te ajudar. Então vou deixar linkado aqui para que você veja depois, caso você queira entender um pouco sobre o perfil da Unesp, e assim você consiga ter um estudo mais direcionado para a Unesp. Que foi o que eu fiz então, né? Eu foquei nos assuntos realmente úteis. Eu não fiquei matando o meu tempo com conteúdos que nunca seriam cobrados e que, se fossem cobrados pelo fato de ter me dedicado antes aos estudos, eu saberia pelo menos o básico deles. Então eu fiz isso. Em vez de passar muito tempo tentando entender todos aqueles assuntos que são cobrados, eu foquei nos que realmente são cobrados, sabe? E não nos que estão no conteúdo programático pelo simples fato de que a banca precisa colocar um edital e nesse edital precisa colocar um monte de tópicos, e aí eles colocam todos os tópicos que uma pessoa certamente viu durante o ensino médio dela. Então, direcionar o conteúdo e estudar aquilo que realmente é importante faz muita diferença. Exatamente o fato de ter focado no que realmente importava fez com que eu reduzisse o meu tempo de estudo e aumentasse a minha qualidade, porque eu tinha menos tópicos para estudar e eu conseguia dedicar a minha atenção e usar as técnicas de estudos realmente eficientes, usar um método de estudos mesmo, para conseguir ser aprovada. Então, eu dedicava aqueles assuntos que eu tinha que estudar a minha atenção, a minha energia, e aí eu usava técnicas que iam fazer com que eu realmente criasse aquelas conexões neurais que fazem com que o nosso cérebro aprenda aquele conteúdo, consolide, de forma que na hora da prova você saiba o que fazer com aquela informação. Não fique naquela sensação de eita, eu já vi isso, mas eu não sei nem o que significa. Sabe? Então, reduzir o tempo de estudo é uma coisa muito importante. Inclusive, foi uma coisa que eu aprendi não só para a Unesp, mas para a vida. Como eu já falei aqui, no começo do primeiro ano do ensino médio, eu fui um fiasco em algumas provas. Eu cheguei a tirar 3 em biologia, 5 em química, e eu pensei assim, Meu Deus, né? Eu não posso perder a vaga nessa escola. então, inicialmente, eu tentei aumentar a minha carga de estudos e deu muito errado, porque eu só estudava e continuava indo mal ali em algumas questões, em algumas listas de exercícios. Então, quando eu parei de focar na quantidade e passei a focar na qualidade do meu estudo, o resultado veio. E eu fiz a mesma coisa para o vestibular. Então, eu foquei na qualidade do meu estudo. Foquei num estudo em que eu realmente entendesse o conteúdo, de forma que eu conseguisse explicar depois para o meu priminho e ele conseguisse entender, sabe? Então, esse é um ponto muito importante. Você precisa focar sempre na qualidade do teu estudo e não na quantidade. Inclusive, não vou citar nomes, mas eu tenho conhecidos, colegas, até mesmo uma amiga minha, pessoas que estudavam muitas e muitas horas por dia e falavam assim, Lia, mas você estuda muito pouco. eu falava, não, eu tô estudando certo, eu tô sabendo o que eu estudei, eu consigo aprender, eu vejo o meu resultado pelas questões que eu faço, pelos meus simulados, não faz sentido aumentar o tempo de estudo. E essa galera que continuou na vibe de estudar 8, 9, 10, 11, 12 horas de estudos, inclusive alguns colegas meus que iam de manhã pra escola, daí de noite faziam um cursinho e aí de tarde ficavam em casa estudando, foram pessoas que não conseguiram ser aprovadas ali logo de primeira no vestibular, tiveram que tentar mais 1 ou 2 anos e tem gente que até hoje tenta. Então é muito importante que você foque sempre na qualidade do teu estudo. Essa é uma coisa que parece muito contraintuitiva, afinal de contas o mercado de cursinhos quer que você fique o maior número de tempo possível na sala de aula deles, comprando o maior número possível de apostilas, como se o conteúdo ali puro fosse a raiz do problema, né? Resolvesse tudo. Quando não é. A forma que você estuda, a qualidade do teu estudo importa muito mais do que você ter ali mais apostilas do que você é capaz de contar, sabe? Então foca na qualidade do seu estudo, por mais contraintuitivo que isso pareça, porque é isso que faz a diferença. Inclusive, colegas meus que foram aprovados nos mesmos vestibulares que eu, ou até mesmo em outras universidades, também fizeram isso. Eu lembro de uma colega minha que ela tinha tentado um vestibular uma vez, numa época em que ela conciliava escola, cursinho, estudo em casa e um monte de coisas, e ela não foi aprovada. Aí depois ela resolveu, tentar novamente esse vestibular, até me pediu algumas dicas do que eu tinha feito para conseguir ser aprovada na Unesp,
Unesp, porque ela queria passar na Unesp em um outro curso diferente do meu, em outra cidade, enfim. E aí eu falei, olha, eu fiz isso, isso e isso. E ela, mas no cursinho me ensinaram diferente. Eu falei, mas faz isso, isso e isso. E ela fez, e ela foi aprovada. Então, assim, né, a qualidade do teu estudo vale muito mais do que o tempo que você passa de cara no livro ou o tempo que você passa ali resolvendo questões, tá bom? Como você já deve imaginar, a quinta coisa que eu fiz tem muito a ver com a quarta. Eu estudei de forma ativa, para ter mais qualidade no meu aprendizado. Então, eu não focava simplesmente em ver aula, resolver questões, ver aula, resolver questões. Não, eu coloquei etapas no meu estudo que foram fundamentais para que eu conseguisse ter um estudo mais ativo. É uma coisa que eu sempre falo, um grande erro que as pessoas cometem, principalmente aqui no Brasil, é que elas querem aprender o conteúdo antes que aprendam a aprender mesmo, né? Antes que elas aprendam a estudar. E estudar não é você ir para a sala de aula e prestar atenção na aula, criatura. Isso é simplesmente você ouvir alguém explicando alguma coisa. O estudo mesmo é o que você faz. É a parte ativa do teu aprendizado, sabe? Então é muito importante que nos seus estudos você tenha uma estrutura ativa de estudos. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre isso, comenta aqui nesse vídeo para que eu traga mais informações e te ensine, né, como é que você pode fazer isso na tua rotina também, ok? Porque foi uma coisa que fez muita diferença. A pessoa que estuda de um jeito só passivo, só consumindo conteúdo, mas não colocando em prática aquele conteúdo, ou então só resolvendo questões e achando que essa é a prática, assim, milagrosa, são pessoas que demoram muito mais para ser aprovadas, ou que às vezes não são aprovadas e acabam desistindo. E é aquilo, né? Quem desiste nunca vai ser aprovado mesmo. Então é muito importante que você tenha uma rotina de estudo ativo no seu dia a dia, para que você consiga efetivamente aprender o que você precisa e assim colocar esse conteúdo na hora de você resolver as questões de um vestibular. Agora a gente vai então para a sexta coisa que eu fiz para ser aprovada na Unesp e na Unifesp simultaneamente, que foi parar de estudar em grupo. Sim, muitas pessoas vão ficar chateadas com isso e eu entendo, porque é muito comum que no ano de vestibular a gente junte um grupinho de amigos da escola para começar a estudar o conteúdo junto, ou então as pessoas juntam com outros colegas de outras escolas para todo mundo estudar junto. E foi uma coisa que inclusive no começo do terceiro ano do ensino médio eu fiz. Eu me juntei com o Fê, com a Mari e com a Rai para que a gente estudasse. Mas olha só o que acontece. Primeiro que cada um queria fazer um vestibular diferente. Então não fazia muito sentido nós estudarmos juntos. Afinal de contas, cada vestibular tem o seu perfil. Claro que alguns vestibulares têm perfis em comum, né? Mas nem sempre seus amigos querem fazer um vestibular que tem um perfil semelhante ao seu. Ou seja, cada um precisava aprender o conteúdo meio que de um jeito diferente, voltado para aquele vestibular que queria, sabe? Segunda coisa, cada pessoa tem a sua própria velocidade de aprendizagem, o que significa que algumas pessoas aprendem exatas muito rápido. Nesse caso, era a Mari, do nosso grupinho. Outras pessoas aprendem humanas muito rápido. Nesse caso, era eu, do grupinho. Outras pessoas aprendem linguagem muito rápido, que era o caso da Rai. Outras pessoas conseguem aprender biológicas muito rápido, que era uma coisa que eu, a Mari e o Fê também conseguíamos, mas a Rai nem tanto. Então o que acontece? Essas diferentes velocidades de aprendizagem fazem com que o grupo atrase, sabe? Por quê? Porque você não vai prosseguir com o conteúdo, né, antes que o seu amigo tenha aprendido, concorda? Então isso acaba atrasando o grupo como um todo. E às vezes acaba fazendo com que algumas pessoas, né, querendo não atrapalhar o grupo, deixem de aprender alguma parte, simplesmente para passar para um próximo conteúdo, sabe? E além disso também, um outro problema é que o nosso cérebro, ele aprende muito melhor quando nós estamos num momento de concentração total para os estudos. E nós atingimos melhor a nossa concentração total quando estamos sozinhos estudando, sabe? É por isso, inclusive, que você não aprende na sala de aula com todo mundo junto. Você tem um primeiro contato com aquele conteúdo e você aprende mesmo quando você para e estuda aquele conteúdo. Então, o que eu fiz, né? Quando eu percebi que não estava mais dando certo, e digamos que o meu grupinho inteiro percebeu isso, a gente foi parando com a nossa rotina de todo dia estudar todo mundo junto e cada um foi estudando sozinho no seu tempo. E então, depois que a gente tinha estudado os assuntos que eram em comum, que iam ser cobrados na mesma prova que eu e a Mari íamos fazer, na prova do Fê, na prova da Rai, enfim, né? A gente trocava ideia. Ou seja, depois de realmente aprender o conteúdo, depois de praticar questões, daí sim a gente ia trocar ideias. Então, não estude em grupo, sabe? Não junte um grupo para todo mundo estudar junto um conteúdo que ninguém nunca viu ou que é difícil para todo mundo. Cada um estuda no seu canto e aí depois de ter realmente estudado, você pode se reunir e trocar ideias. Isso é saudável, mas você estudar mesmo em grupo não é saudável. Atrasa o teu aprendizado. Aliás, tem até alguns outros problemas, né, em estudar em grupo que eu nem citei aqui. Por exemplo, dispersão. Muitas vezes uma pessoa do grupinho está
está super concentrada, mas a outra pessoa quer falar da festa que ela foi, quer falar da crush que ela tem, quer falar de um jogo novo que saiu, quer falar do filme que tá no cinema, e aí quando vai ver todo mundo perdeu o foco. Ou então, muitas vezes, tem aquela pessoa que tem muita dificuldade e acaba tirando a paciência das outras pessoas, e se você é a pessoa que tem muita dificuldade em algum assunto, você percebe isso e começa a se sentir mal. Então, tem vários problemas envolvidos em você tentar estudar em grupo, sabe? É uma ilusão achar que todo mundo vai avançar quando você reúne um grupinho de pessoas que não têm conhecimento daquele conteúdo para que todo mundo estude junto. Então, estuda sozinho no teu canto. Depois você vai e troca ideias com pessoas que estão na mesma vibe que você, no mesmo nível que você. Também não adianta trocar ideia com uma pessoa super avançada e ficar frustrado, ou com uma pessoa de um nível muito iniciante, muito abaixo de você, e aí você não conseguir, né, acrescentar nada pra você mesmo, só acrescentar pro outro, sabe? Então é importante que você troque ideias, mas não foque em estudar em grupo. O estudo é uma coisa individual. Você faz no teu canto, no teu tempo, respeitando a tua dificuldade, a tua velocidade também de aprendizagem. Inclusive, olha só, mais um problema do estudo em grupo, né, de se juntar todo mundo para estudar um conteúdo, é em relação ao fator FDI, que é aquele que determina as facilidades, dificuldades e impossibilidades de cada um. E isso, por sua vez, interfere muito no cronograma de cada pessoa. Esse é um assunto que eu posso falar em outro vídeo, tá? Que é um tema um pouco mais extenso. Mas o que acontece ao estudar em grupo é que todo mundo tem que seguir o mesmo cronograma, né? E se você demora muito mais para aprender um tópico, por exemplo, você não vai avançar pro outro e vai dar problema, vai dar treta. Então é importante que você estude no seu momento. E aí sim, se você quiser trocar ideias com os amigos seus que estão na mesma vibe que você, se preparando pro vestibular, ok. Mas não estude em grupo, tá bom? Foi uma coisa que, graças a Deus, eu percebi a tempo, no comecinho, no terceirão, que não era algo muito produtivo. E aí o meu grupinho acabou se desfazendo, a amizade continuou durante o terceiro ano, a gente trocava ideia quando podia e acabou fluindo muito melhor do que juntar todo mundo pra estudar, todo mundo junto, porque definitivamente não daria certo se a gente tivesse continuado. Alguns problemas já estavam surgindo ali nas primeiras semanas do grupo, imagina se continuasse, né? Depois desse verdadeiro balde de água fria na vida de quem estava pensando em juntar um grupinho com 26 amigos para estudarem juntos pro vestibular, é hora de irmos para minha 7ª ação, que me ajudou a ser aprovada na Unesp e na Unifesp simultaneamente. E eu já adianto que você vai odiar o que eu vou dizer. Eu li os livros obrigatórios da FUVEST. Mas, Lilian, por que você leu os obrigatórios da FUVEST, sendo que você não prestou o vestibular da FUVEST, e sim o da Unesp, que é específico, e o do Enem, que era para entrar na Unifesp? Pelo simples fato de que as provas são tipo as Winx. Quando dão as mãos, se tornam poderosas. Então o que acontece? Os outros vestibulares de grande porte têm esse direito de, apesar de não cobrarem livros obrigatórios, meio que se inspirarem, de certa forma, na lista de obrigatórios de outros vestibulares grandes. Inclusive tem universidades particulares até que cobram conteúdo da lista de obrigatórios da FUVEST. E por quê? Porque a FUVEST faz uma verdadeira curadoria para escolher os livros obrigatórios. E aí é claro que a Unesp, o Enem e outros vestibulares não vão aprofundar tanto em questões de obrigatórios como a FUVEST, que é a mãe dos obrigatórios, que é quem exige esses livros, né? Mas as questões de literatura, por exemplo, podem pedir alguma característica que está em algum desses livros. E como eu já falei aqui no vídeo sobre o Unesp, a parte de humanas e de linguagens é muito importante na Unesp. Eu já tinha entendido isso por conta própria na época, porque ninguém falava disso. Então, por esse motivo, eu li os obrigatórios. E acabou me ajudando não só em literatura, tanto para a Unesp quanto para o Enem, mas também, e eu diria que quase principalmente para redação. Redação é como se fosse um Frankenstein ali, sabe? Você vai juntando alguns pontos, né, ligando algumas peças que são de universos diferentes, sabe? E a literatura é um universo ali também, e aí as informações que você encontra em livros, que como eu falei, os da lista obrigatória da FUVEST passam por uma baita de uma curadoria, você acaba desenvolvendo melhor os seus argumentos, tendo mais pontos de conexão, demonstra maior bagagem de conhecimento, o que é um ponto fundamental pro Enem também. Então, por esse motivo, eu li os obrigatórios da FUVEST. Alguns eram bem chatos, eu admito isso, mas valeu a pena ler aqueles livros obrigatórios. E eu usei bastante a técnica de recompensas pra me recompensar quando eu lia aqueles livros obrigatórios que eu não curtia muito, sabe? Porque eu sou uma pessoa que gosta de ler, mas eu gosto de ler o que eu gosto. Eu gosto de ler Harry Potter, como
você pode ver ali, e não os livros obrigatórios da FUVEST, né? Então, por esse motivo, eu sempre me recompensava quando eu terminava algum deles, e como eu conhecia o perfil das provas que eu ia fazer, eu tentava encaixar aqueles livros dentro de um perfil com uma abordagem mais social, que era o caso da abordagem da Unesp, que por sinal eu também já falei sobre isso no vídeo sobre o Unesp, e também já falei sobre o perfil do Enem no vídeo sobre Enem. Então, isso me ajudou muito também, por mais contraintuitivo que pareça. Sem contar que depois que a gente passa no vestibular e tudo mais, né, esses livros acabam até mesmo se tornando mais agradáveis, são um assunto para você conversar com as pessoas, enfim. Sempre veja o lado positivo de alguma coisa meio chata nos estudos. O 8º ponto crucial para que eu fosse aprovada na Unesp e na Unifesp ao mesmo tempo foi praticar a redação do jeito certo. Sim, do jeito certo. Porque não é simplesmente praticar redação igual todo mundo faz, que fica pegando temas e escrevendo todo dia, toda semana, todo mês, whatever, seja lá qual for a frequência. Para você fazer uma boa redação, eu descobri que você não tinha simplesmente que treinar o seu conhecimento sobre os assuntos. Claro que a bagagem de conhecimentos é muito importante, claro que entender atualidades é importante, mas além disso é preciso saber escrever. Lilian, mas eu aprendi a escrever com 4 anos de idade, eu sei escrever. Será que você sabe? Saber escrever uma redação é completamente diferente de escrever uma carta para sua namorada. É completamente diferente de mandar mensagem pro seu primo. É completamente diferente de você escrever textão no Facebook. Tem alguns pré-requisitos, algumas competências que as redações falam. O Enem, principalmente, tem competências bem determinadas e os outros vestibulares acabam meio que pegando aí algumas características, alguns pré-requisitos que o Enem cobra pelo fato de o Enem ter estruturado tão bem a forma de exigir a redação, sabe? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu entendi o que a Unesp cobrava na redação, como que normalmente tinha que ser a redação da Unesp, e como eu falei, era meu plano A. E segundo, como eu podia complementar isso. Então eu usei aqueles pré-requisitos do Enem para conseguir ter uma boa argumentação, para conseguir fazer uma intervenção, para conseguir ter bagagem de conhecimento, para conseguir ter boa escrita, para não fugir do tema e assim por diante. Eu apliquei isso à Unesp também, respeitando as características próprias da Unesp. E assim, em vez de virar a louca da prática de redação, eu era a pessoa que fazia exercícios, isso mesmo, exercícios, para desenvolver cada uma das habilidades que o Enem, que a Unesp podia me cobrar, porque a Unesp era meu plano A. Inclusive, eu me saí muito melhor na redação da Unesp do que no Enem, justamente porque eu pratiquei ali mais para a redação da Unesp. Pratiquei com exercícios e aí sim, depois que eu ia desenvolvendo aquelas habilidades, eu conseguia aplicar isso num texto. E foi uma coisa que, inclusive, eu ensinei para os meus alunos de redação quando eu dei aula de redação no cursinho, e que foi uma coisa que fez muita diferença. Então você precisa entender que praticar redação não é simplesmente sair escrevendo texto loucamente, porque isso todo mundo faz hoje em dia no Facebook. Você precisa aprender o que está por trás da escrita, o que você precisa fazer no teu texto, para que ele convença o tio que vai corrigir, sabe? Então, ou a tia, né? Então você precisa levar em consideração os aspectos que são cobrados, ok? Nona coisa que eu fiz, eu tinha um tempo determinado para as minhas distrações. O que acontece? Tem muita gente que se distrai no meio do estudo porque cansa. Então o teu cérebro fala assim: Ô Juliana, você tem que parar de estudar. Vai mexer no WhatsApp. E isso acontece bem no meio daquele conteúdo importantíssimo, né? Então, pra você evitar isso, você precisa criar as tuas pausas, entende? E é por isso que eu falo que eu não me matei de estudar de jeito nenhum. Eu tinha determinado que tal dia, depois que eu terminasse meu estudo, eu ia ver um episódio da série que eu gostava. Tal dia da semana, eu não pegava nos livros. Eu só, no máximo, fazia uma revisão bem básica do conteúdo. Tal momento era com a minha família. Tal momento era mandando mensagem fofocando com o Rafael, inclusive, beijo pro Rafa, super meu amigo na época do ensino médio, mesmo sendo de outra escola, que também foi aprovado na Unesp. Então nós fomos juntos pra Unesp, apesar de termos ido pra modalidades e horários diferentes. Então, assim, trocava muita mensagem com o Rafa, com a Jéssica, que era minha melhor amiga também. Então, assim, sabe, eu era uma pessoa que estudava, me dedicava, mas eu tinha determinado ali os momentos que eu teria pra me distrair, sabe? Os livros que eu gostava de ler, eu lia, as séries que eu queria ver, eu via, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, o meu cérebro ia me sabotar. Ele
ia falar assim, Lilian, para de estudar agora. E aí acontecia aquele problema de procrastinação que faz com que muita gente se frustre e pare de estudar e fique semanas sem estudar. E isso não aconteceu comigo, porque eu planejei as minhas distrações, fui no cinema e chorei muito mesmo vendo A Culpa é das Estrelas e outros filmes muito legais que eu fui ver no cinema em pleno ano de vestibular. E alguns amigos falavam assim, ela só pode ser louca. Os meus amigos que ficavam o dia inteiro estudando e que não foram aprovados, infelizmente, mas no ano seguinte conseguiram ser aprovados porque viram os erros que estavam cometendo. Então, tenha os seus momentos de distração também. Você precisa se respeitar, entender que você é gente, você não é um robô pra ficar o dia inteiro só estudando, sabe? Então, isso contribuiu muito pra minha aprovação. E a 10ª coisa foi que eu tive muita motivação nos meus estudos e eu ensino como ter motivação no meu vídeo sobre motivação, né? Então, eu vou deixar linkado aqui nos cards para que você consiga ver esse vídeo, porque a motivação faz total diferença. Como eu sempre falo, vestibular é prova de resistência, então você precisa saber resistir, né? Tanto na hora da prova quanto ao longo dos seus estudos, que às vezes surgem alguns obstáculos, algum conteúdo muito difícil, algum imprevisto que atrapalha você na tua rotina. Então é importante ter motivação para você continuar nessa jornada de estudos, e eu contei isso no nosso vídeo sobre motivação, que você pode assistir também logo em seguida desse, para que você consiga ver como ter mais motivação, ok? E bom, essas então foram as coisas que me fizeram ser aprovadas na Unesp e na Unifesp simultaneamente, sem ter que me matar de estudar, sem ser aquela pessoa que parou de falar com os amigos, que excluiu o perfil nas redes sociais. Pelo contrário, eu acho que o ano que eu fui mais ativa nas redes sociais foi justamente o ano em que eu passei na Unesp e na Unifesp simultaneamente. Pois é, então é muito importante que você concilie as coisas, ok? Não caia nessa neura de que para ser aprovado precisa abandonar a vida. É bem o contrário disso. Maior parte das pessoas que eu conheço que foram aprovadas em grandes universidades, assim como eu, souberam conciliar as coisas, né? Fazer aquela dança nas cadeiras, sabe? E equilibrar saúde, vida social, família, estudos, descanso, é importante dormir também, e fazer o que é necessário para a tua rotina. Com isso, então, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou e não clicou no gostei, por favor, clica no gostei para eu saber que você gostou. Se inscreve no canal se você me conheceu hoje e me acompanha no meu Instagram, porque lá eu compartilho o que você pode fazer também para conquistar as suas aprovações, ok? Vai passar aqui na tela o meu Instagram para você conseguir me acompanhar por lá. Super abraço, bons estudos e espero muito, de verdade, de coração, que você também conquiste a sua tão sonhada aprovação. Tchau!